Muito bem. Então vamos fazer a nossa prece, reunir os nossos corações, fazendo um salve-voto, que os benfeitores amigos nos possam inspirar as boas palavras, que o Mestre, com a sua irradiação misericordiosa, possa mostrar-nos o caminho, abrir-nos as portas do texto, para que na profundeza do nosso ser possa ecoar estes ensinos de vida eterna para as nossas existências. Assim, nós, Senhor, aqui estamos como famintos do teu amor, ávidos da tua luz, para que ela possa iluminar os nossos seres, os nossos corações e as nossas vidas. Gratos pela oportunidade de te compreendermos um pouco melhor, aqui nos aproximamos de ti humildemente, para que tu nos toques nas fibras mais íntimas das nossas almas, para que a transformação moral ocorra nas nossas vidas, conduzindo outros, amigos do coração, neste mesmo caminho que é de luz, que é de verdade e de vida. Sim, Senhor, que a tua luz esteja no nosso estudo, que assim seja. Que assim seja, obrigada. Boa noite, Manuela. Primeiro, desculpa a minha ausência semana passada. Precisei de uma noite extra de recuperação aí, mas tá tudo bem. Assisti o estudo, foi ótimo. Obrigada a todos que participaram. E vamos então continuar mergulhando nesse cântico de Zacarias, nesse clamor, escutar essas palavras aqui maravilhosas, né? Tão inspiradas, que nos estão inspirando tanto, aí como disse o Felipe na sua prece, que a gente possa guardá-las no nosso coração, como fez Maria. Quem pode ler para nós a passagem, por favor? Eu, Odete. Vamos lá, querida Odete. Cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de David, seu filho, como proclamou desde os tempos remotos pela boca dos seus santos profetas, e salvação das mãos dos nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Para exercer misericórdia com os nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança, bem como do juramento feito por Abraão, nosso pai, de nos conceder, após termos arrancado das mãos dos nossos inimigos, cultuá-los sem temor, em santidade e justiça na sua presença todos os dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio do perdão de seus pecados. Por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nos pés no caminho da paz. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua apresentação de Israel. E assim seja. Isso muitas vezes a gente diz. Que assim seja. Obrigada, Odete. O microfone está aberto, Felipe. Não sei se você quer deixar aberto ou fechar. Já vi. Então, aí, né, nosso querido Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, repleto dessa alegria divina, né, de ter
aí se tornado pai e ter se dado conta da missão da qual fazia parte a sua família, o seu filho que chegava. Então, abre a sua boca, né, como nós vimos na passagem anterior, e nos traz essas palavras magníficas, aí como a Márcia gosta de falar lá no Evangelho de Carne e Osso, né? Boa O noite, Cântico da Patrícia. Esperança. Boa noite, Maria querida. Então, Bem-vinda. como vai? Como vai a família? Hoje estou um Tudo, bocado. Ontem tudo cantava bem, esta noite. tudo bem, querida. Seja bem-vinda. Obrigado, igualmente. Então, esse pai aí, né, repleto dessa alegria, porque se deu conta dessa maravilha, né, dessa misericórdia que o pai trouxe até a sua família, mas também a toda a família, né, daquele povo de Israel ali seria abençoado por, por essa missão de amor que viria à terra, né, primeiro pelo seu filho e depois pela chegada do Messias para, né, restabelecerem a aliança e fazerem a nova aliança aí, através dos ensinos da Boa Nova. Mas vamos ver o que Dona Minda tem para nos dizer da semana passada, para a gente relembrar um pouquinho da Bom, do primeiro trecho, né? Do sim, Cântico de Zacarias. sim. Boa noite a todos. Boa Então, noite. vamos falar sobre o 168 do Cântico de Zacarias. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Então voltamos um pouco mais atrás e vamos relembrar. Disse-lhe, porém, um anjo, seu filho se chamará João. Terás alegria e regozijo, muitos se alegrarão. Zacarias ficou mudo por 9 meses e ele não teve dúvidas do nascimento do João Batista, seu filho. Deus lhe enviou um filho, mas também veio libertar o povo de Israel. E Zacarias teve muitos anos a orar até chegar o momento, e é uma grande lição para todos nós. Deus, na sua perfeição, sabe quando tudo pode acontecer. Zacarias nunca perdeu a esperança, nem duvidou. Todos os que dão o direito de ser melhores se concedem a união que vem do passado e vimos o que essa criança, João Batista, representa para aquele povo. Reconhecendo, visitou e resgatou o povo, como Deus não estivesse ligado ao seu povo. Bendito Senhor, porque visitou ele, está a orar a Deus. Então vimos a palavra visitou, escolher, observar e visitar para consolar. Significa também o visitar, não é? O visitou, falamos sobre esta palavra. Existe um planejamento, Zacarias sente esta aproximação. Orar a Deus é pensar, aproximar, louvar. Isto é uma forma de se comunicar com Deus. Nós dizemos que sentimos a presença dos benfeitores. E sentimos muitas vezes, não é? Então, estamos a enaltecer a Deus. Senhor é escrito com S grande, para percebermos que é alguém maior. Jesus, o nosso pastor, como modelo e guia. Precisamos de reconhecer que é alguém maior. Ele está ligado a Deus, num êxtase espiritual. Ele fez o pedido e agora quer agradecer. Vimos também a primeira lei, foi a de Moisés, a segunda de Jesus Cristo e a terceira foi o Espiritismo. Então Deus fala ao nosso coração, se levarmos o pensamento a Deus, nós ficamos melhor. Também os enviados de Deus nos ajudam, os nossos anjos, os nossos benfeitores. Deus age no mundo através dos agentes da criação.
Deus é a inteligência superior. Nós somos só a inteligência menor ainda. Mas Deus vem nos falar sobre a sua palavra. Então, Deus fala à humanidade através do Mestre, do nosso Mestre Jesus. E os benfeitores vêm visitar-nos e nos ajudam nos nossos vícios, no egoísmo, no ciúme, na maldição, em muitos defeitos que ainda temos, muita imperfeição. Ainda hoje o Espiritismo vai nos resgatar das nossas amarras mentais. Uma pessoa que anda sempre irritada ou que se magoa por tudo é porque ainda é muito orgulhosa, mas às vezes não nos reconhecemos, não nos conhecemos bem ainda. Ainda tem falta de humildade, ainda temos muitas das vezes, a falta de humildade. Ainda nos falta o altar do Cristo no nosso coração. Então Jesus vem nos visitar, o amor de Cristo vem nos modificar. Nós somos os seres da criação para o bem da caridade e vamos modificando o mundo a pouco e pouco, através de nós, vamos dando o nosso exemplo. Nós somos tão afetados ainda que queremos ser melhores e queremos esta sintonia com a lei divina. Muitos não nos vão entender, mas é Jesus que nos vem modificar. Há vários tipos de visita também. Por exemplo, tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, visitaste nas prisões e tudo isso, não é? É bem visto, claro, porque Jesus manifesta-se através de nós. Nós ainda somos crianças espirituais e é através dos que já entendem que somos ajudados. Às vezes fazemos más escolhas e ficamos como encarcerados e precisamos ser resgatados. É como os espíritos mais evoluídos vêm resgatar alguns que ainda estão mais atrasados. Jesus já estava muito avançado. Jesus disse: quem me quiser seguir, pegue a sua cruz e siga-me. E nós, se o queremos fazer, temos que o seguir também. Se eu for violento, se eu estou encarcerado, eu quero fazer o mesmo ao outro, não, teremos que fazer o bem, não é? Se formos bons, estou a resgatar e vou salvar o outro também. Se a pessoa não estiver preparada, os obsessores visitam-nos, a nossa casa mental, e ficamos encarcerados. Não é isso que nós queremos, claro. Então temos que procurar Jesus. Quando entramos na doutrina, é um convite à nossa libertação. Então o que queremos ser? Todos nós vamos ser resgatados. Ninguém deste povo se perderá. E saber que neste caminho sabemos que vamos ser libertados. Quando começarmos a sentir Jesus no nosso coração, ficamos pessoas mais maduras, sabemos respeitar e ouvimos a Deus, e todos nós que cumpriremos a lei de Deus. Há várias formas de aprender, e quando nós nos propomos, nós somos instrumentos de Deus para termos a caridade e a compaixão sobre o outro, sobre o irmão, que muitas vezes se encontra vacilado. Somos todos aprendizes e temos muito a aprender uns com os outros. Foi lido também um texto sobre sirvamos a Deus. Também se deu o exemplo nos romances de Emmanuel, há 2000 anos, Emmanuel encarnou com sua mulher Lívia e ela reencarnou cristã. Tem que vir sempre um anjo junto a outra pessoa mais difícil para ajudá-la. Quem está na nossa família é porque precisa ser visitada e ser resgatada por nós. Nós já aqui estamos, nós ainda nos deparamos com muitos rancores, com muitas invejas, mas tem que haver a nossa transformação, parte de nós, e é o mais difícil porque toca na nossa vaidade, às vezes ainda somos muito vaidosos. A palavra de Deus vai resgatar o seu povo. As pessoas, quando se veem fragilizadas, é que vão dar valor a quem lhe fez bem. Estamos dispostos a ser anjos? Há que compreender e agir com os nossos familiares também. Se nós já estamos na regeneração íntima, está na hora de resgatar os outros. É como se fôssemos o Zacarias a resgatar.
com a nossa força, com a nossa fé, com o nosso amor, porque Deus é amor. Gratidão a todos. Um beijinho muito grande. Gratidão, linda. Coisa mais linda esse resumo. Foi muito bonito o estudo realmente semana passada. Pois E, foi. né? Hum? Já achei que foi quase um spoiler para o versículo de hoje, mas foi uma foi, foi muito bom. É, principalmente, né, essa parte do servir que vai estar referida hoje aí no nosso versículo. Então, esse cântico maravilhoso de Zacarias, tão profundo, né, traz já, como a Minda colocou e a gente já trouxe também no outro encontro, já vai mostrando essa conexão que vai fazer, né, João Batista entre o Antigo Testamento, né, a missão que ele tem do último profeta e essa nova era do nosso mestre, essa nova era do amor, né? Então a gente tem essa certeza do planejamento espiritual, de que tudo está sendo encadeado, né, para o nosso melhor, para que todas as oportunidades sejam ofertadas, para que a gente vá despertando, né, para o amor, para os caminhos retos e vá deixando, né, os nossos vícios morais aí de lado, que os nossos corações deixem de ser menos endurecidos, né? E, e esse louvor, né, de Zacarias iniciando por essa por esse agradecimento, né, da visita que o Pai nos faz, que é permanente, né, porque nós estamos nele, ele está em nós, mas que ele faz questão de trazer isso para que nós tenhamos essa certeza, tanto quanto a certeza de que todos esses irmãos maiores, né, seus prepostos aí nos visitam, nos cuidam, né, estão sempre junto de nós, nos auxiliando nessa onda de misericórdia que ele proporciona a todos os seus filhos, né? Para que sim os nossos débitos sejam resgatados, né? Quantas vezes forem necessárias, né? O Pai nos oferta essa possibilidade, essas oportunidades para que a gente chegue à condição de verdadeiros filhos dele, né? Felipe falou bastante, né, desse resgate da nossa escravidão, das nossas escravidões que a gente se coloca aí, e esse versículo que a gente vai entrar, né, ele vai deixar muito evidente para nós, né, que nenhuma ovelha se perderá, né, na casa de Davi, porque essa aliança vai sendo restabelecida, né? O Pai cumpre as suas promessas, né? Nós é que precisamos ser recordados, porque a gente vai esquecendo dos combinados que a gente faz, né? Antes de voltar aí nas oportunidades da reencarnação para refazer os nossos caminhos, né? Então, nesse versículo que nós vamos entrar, no 69, né, Zacarias vai dar essa continuidade, aí, então, exaltando essa condição imutável do Pai, né, que é bom e justo, né, sempre oferece essas oportunidades desse resgate, dessa salvação a nível individual e coletivo, né, desse afastamento que as nossas escolhas, né, nos levam das leis divinas, nos aprisionamos, né, nas nossas casas mentais aí, nos nossos vícios, né, nas nossas vaidades, como a Minda anotou, porque vamos nos entregando, né, ao mundo, às sensações, aos imediatismos, né? Mas então Zacarias vai continuar o seu cântico, né, dizendo: suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu filho. Ele vai, então,
nos dar a certeza, né, de que o Pai sempre oferta uma nova oportunidade para que haja o progresso, para que haja essa redenção, para que haja essa salvação, como, né, foi falado, individual ou coletiva. Então, o que eu pensei aqui, né, a gente falar de suscitou, né, e uma força de salvação na casa de Davi, seu filho. Fica até meio difícil dividir esse versículo, né, porque é uma ação muito integrada aí que o Pai vai nos ofertar, mas nós podemos falar um pouquinho do suscitou. Suscitou-nos. O que significa essa palavra? Vamos lá, Felipe. Quando eu penso no verbo suscitar, vem-me sempre à mente a questão da vontade. Ou seja, quando nós somos suscitados a fazer alguma coisa, é como se houvesse um despertar de uma vontade. Por exemplo, quando alguém suscita curiosidade, né? É muito comum as pessoas ficarem curiosas e isso suscita o quê? Um sentimento, não é? Um sentimento que vem por dentro, que depois vai resultar numa ação. Ou seja, o suscitar é como se fosse um convite de mudança. E porquê? Desde que para isso haja uma consciência do que está a acontecer. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, neste caso, porque a causa é Deus, não é? E esta visita é a visita do Cristo dentro de nós mesmos, que nos vai suscitar uma forma de viver, ou suscitar uma forma de nos sentirmos filhos de Deus, de nos sentirmos pessoas que querem o seu desenvolvimento espiritual e aí daí em diante. Então, o convite do Cristo, ele realmente suscita em nós grandes mudanças, né? E que essas mudanças ativam em nós exatamente aquela força de salvação. Ou seja, é como se nós estivéssemos adormecidos, estivéssemos quase que numa penumbra, e os ensinos do Cristo é como se fosse um sol, não é? Um sol que nos vem iluminando as consciências, nos convidando para um grande despertar, que nos faz ver de uma forma mais lúcida quem nós somos, para onde vamos, aquilo que estamos a fazer na Terra, reconsiderar novos caminhos, reconsiderar uma nova postura para a nossa própria vida, para a nossa relação com o nosso próximo, para a nossa relação com Deus, e tudo isso é suscitado no coração de todos nós, né? Porque a linguagem que aqui é estabelecida é uma linguagem espiritual. E é por isso que os corações são o meio pelo qual ele comunica conosco. Então, quando o coração está preparado, é suscitada uma força intrínseca, né? Que, reparem, para nós estarmos aqui, algo suscitou dentro de nós para estarmos aqui. Algo nos fez movimentar para estarmos aqui. Algo que nós muitas vezes nem conseguimos compreender, nos faz, não é, ter uma ação para virmos para aqui. E o que é que vimos aqui fazer? Vimos, ainda que inconscientemente,
à procura da salvação, à procura de sermos felizes, à procura de termos uma vida mais pacificadora, termos uma vida mais equilibrada, de nos sentirmos melhor com nós mesmos. Portanto, e tudo isso é suscitado por essa força indescritível, que é a força do seu amor, mas também é a força da nossa fé. Porque quando nós vamos desenvolvendo esta força motriz que é a nossa fé, nós vamos compreendendo que realmente podemos conseguir fazer tudo. Então, todas estas coisas nos são suscitadas primeiro no nosso campo íntimo. Todas elas vão ser trabalhadas com muita calma, com muita serenidade nos nossos corações. E, portanto, o verbo suscitar traz-me este tipo de reflexões. É isso aí, muito bom. Lá no dicionário do NEP, né? Tá despertar, fazer levantar, despertar do sono, acordar, despertar do sono da morte, chamar de volta da morte para a vida, fazer levantar de um assento ou uma cama. Então é uma ação, né? É um verbo que dá esse movimento com um propósito, né? Como o Felipe falou, com uma direção que vai nos levar para um lugar, né? E que a princípio é algo que vai nos dar esse início do movimento, né? Vai nos convocar a fazer um movimento, a levantar, a despertar, a acordar, mas que depois nós fazendo o movimento, buscando estar nessa direção, nos sustentamos com essa força que foi suscitada dentro de nós. Então, fiquei pensando também nesses momentos que a gente, né, leva umas sacudidas da vida que nos suscitam a fazer essas mudanças, a buscar algo melhor para nós, né, a ter esse despertamento. E aí lembrei da frase de Paulo, né? Desperta, ó tu que dorme, lá para os Efésios, porque quantas, né, situações depois nós vamos ver ali com Jesus que ele vivenciou junto aos próprios discípulos e com, né, alguns que ele curou, que ele mandou levantar e andar, né? Pegar a sua cama, como diz aqui no dicionário, levantar do assento ou da cama, e pegue a sua cama e se mova e caminhe. Eu já te despertei. Nós temos a força interna, nós temos essa força em nós. Nós precisamos de um suscitamento, nem sei se existe isso, para que nós iniciemos o movimento de voltar às nossas consciências, né? Então também tem a passagem lá do Getsemane, né? Onde Jesus vai orar e ele pede que os discípulos não durmam, que fiquem vigilantes com ele, mas eles não conseguem. Mesmo estando ali imantados com essa essa força do Cristo, nós vemos o quanto é difícil permanecer despertos, né? Então, é realmente um movimento constante que nós precisamos ter em nós, né? É o movimento de perseverar que nós precisamos para continuar despertos e no caminho que essa força vem nos suscitar. Alguém mais quer colocar alguma coisa do suscitar? Do acordar, do despertar. Pode falar, Márcia. Ah, o Felipe, Já que eu falei, tô passa a olhando. Márcia. Depois Eu fala tô assim. olhando, eu tô olhando a Márcia assim, nem vi sua Eu mão. estava procurando aqui a mãozinha e não achava, e o Felipe levantou a mãozinha, eu falo depois dele.
É que, Felipe, eu ou você? És Não, é tu? você, né? É assim, é, se não- eu fui pelo esse mesmo raciocínio, só que pegando o exemplo de Zacarias, que é ele que está ali como o ator principal, digamos assim, nesse momento, né? E o que aconteceu com ele? E esse versículo vem do anterior, que ele fala que Deus visitou, e essa visita suscitou o quê? Né? Deus dele, né? Essa força na casa de Davi, seu filho, estamos lá no suscitou. E aí eu fui lá no dicionário e vi lá, suscitar, ser a causa, como já explicaram aí, né? Originar, provocar. Então, Zacarias fez o encadeamento, ele juntou todos os sinais, né? São os sinais que não chegam, ele juntou tudo, né? Ele pegou tudo. Primeiro, ele já era um sacerdote e ele conhecia a lei, ele estudava, então ele já tinha esse conhecimento prévio da vinda do Messias e que antes viria um precursor. E aí ele foi juntando as pecinhas, né? Juntou os pedacinhos. Ele teve toda a notícia e o anjo foi bem detalhado na conversa com ele sobre como seria o filho dele, como seria João Batista. Então ele já pôde fazer essa conexão com o conhecimento das escrituras que ele possuía. E quando Maria visitou Isabel, e a ele também na casa dele, a reação de Isabel ao reconhecer na gestação de Maria o Cristo. Então ela reconheceu. E ele juntou todos esses sinais para formar o cântico inteiro e esse versículo em especial, em que ele já fala da salvação do filho, da casa de Davi, ele já junta tudo isso, né? E como a Patrícia, como o Felipe falou, é, é, eu, pelo menos, tenho dificuldade, às vezes, de juntar, porque lá atrás também nós vimos quando falam em sinais, né? De juntar esses sinais, de dar um encadeamento aos acontecimentos das nossas vidas, né? Porque tudo se encadeia, tudo caminha numa direção. Se nós vamos seguir essa direção, aí entra a nossa escolha. Mas há um encadeamento, há um planejamento divino para que a gente caminhe numa direção. E era isso que eu queria colocar. Zacarias, ele conseguiu também, pelo silêncio dos 9 meses, por essa introspecção, tudo, pelo conhecimento que ele já tinha. Então, nós vamos vendo alguns passos, né? Ele tinha conhecimento, ele aguçou o seu autoconhecimento, a sua percepção, começou a juntar os sinais, e aí ele viu que era um momento todo especial. Ele conseguiu entender qual era o papel do filho dele naquele momento e da vinda do Messias. O que cada um esperava do Messias que está por vir, aí está dentro de cada um, né? Mas ele conseguiu fazer todo esse encadeamento e perceber que o filho dele seria um precursor já previsto anteriormente em profecias. Então, que fica bem aquilo que o Felipe falou, que a Patrícia falou, essa percepção do que suscita em nós e de como nós fazemos essas conexões, porque nossa vida não é separada por compartimentos. A nossa vida tem um encadeamento.
né? E como que a gente percebe, podemos tentar perceber o rumo que está tomando, para onde estamos nos dirigindo, para onde queremos ir, que temos poder sobre isso. Então, era isso que eu queria colocar. Não sei se ficou claro. Obrigada. Ficou sim, Márcia, obrigada. Nada acontece ao acaso. Tudo está, né, vai acontecendo, vai surgindo nas nossas vidas, claro que de acordo com as escolhas que são feitas, né, os caminhos vão aparecendo, mas os caminhos são apresentados para o nosso melhor sempre, né, para que a gente possa sempre fazer a melhor escolha, para que a gente possa ir despertando, para que possa ir suscitando em nós esse despertamento das nossas consciências, para que elas se reconectem aí com a boa nova, com as leis divinas, né? E muito interessante, né, que você falou, claro, tudo no final vai depender da vontade, né, como o Felipe falou, e do esforço próprio, né? A gente pode ser suscitado aí muitas vezes e desistir no meio do caminho, porque precisa da nossa dedicação, do nosso empenho. E vou ler só um trechinho do final do texto que está no Pão Nosso 68, que é o necessário acordar, porque traz bem essa ideia, né? Ele diz assim, Emmanuel diz assim, que a análise do versículo desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá, né? Que está em Efésios 5:14. E ele diz assim, a criatura necessita indagar a si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Esse despertamento, esse entendimento da vida maior, como teve aí Zacarias. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Ou seja, fala-se da boca para fora, não do que está, né, verdadeiramente no íntimo do entendimento e do coração, como nós estamos vendo Zacarias agora, depois do seu período de silêncio, de introspecção, de compreensão da vida maior, né, que esse sacerdote, né, que representa ali, como nós vimos no início, o intelecto, né, que tinha todo o conhecimento, desperta para o entendimento da verdadeira vida, do verdadeiro propósito, né, que o Pai tem para a sua família universal, para todos os seus filhos. E aí ele termina: sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, como a Márcia falou, a gente tem muita dificuldade ainda de entender esses sinais, de ligar, né, fazer as conexões dos sinais para perceber que rumos as nossas vidas estão tomando, se é o rumo que nós queremos ou se ainda é o rumo da inconsciência, do sono, né, de não estarmos despertos, de não termos sido suscitados pela mensagem do bem, pela mensagem do amor, pela mensagem do Cristo. Requer muita atenção, como ele diz, através do esforço pessoal.
E Zacarias fez todo esse esforço pessoal, né? Se recolheu ali, poderia ter se revoltado, né? Mas não, se recolheu e fez, né, o seu período de gestação íntima do seu interior e conseguiu, então, né, alcançou no final desse tempo. Aí eu fiquei pensando nessa imagem né, também que Emmanuel fala lá no Consolador, da asa da sabedoria e do amor, né? As duas como que se abriram para que ele conseguisse agora dar esse voo mais alto, mais verticalizado, né, através desse cântico exultando o Pai. E que aí, então, não é apenas suscitar qualquer coisa, mas vai suscitar uma força de salvação nos seus filhos. Que salvação é essa? Que tem umas traduções que falam umas coisas diferentes aí, né? E falam uma palavra diferente. Fala para nós aí, Márcio. Cris, olha só, eu fui pegar uma. Porque Emmanuel traz uma mensagem que ele fala, conceito de salvação. Porque eu fui querer entender, né? Que ele estava se referindo à salvação. Lá nos comentários bíblicos, né, tem muita coisa. Mas aí eu encontrei essa mensagem de Emmanuel, deixa eu achar aqui, que ele fala do conceito, qual é o conceito de salvação. Deixa eu pegar aqui e abrir, que tem uma outra aqui. Conceito de salvação. Está lá no livro Palavras de Vida Eterna, 153, se alguém quiser abrir. Tá lá, conceito de salvação. É que é para a gente entender, né, dentro da doutrina espírita, qual é esse conceito, o que isso quer dizer para a gente. E a mensagem dele está baseada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que diz assim: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia de salvação. Então ele diz assim: salvar em sinônimo correto não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Então ele já começou dizendo que não é, né? Salvação não é nada disso. Ele aí diz, no segundo parágrafo, salvar em legítima significação é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E agora vem a parte mais importante, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Bem aquilo que o Felipe falou lá na abertura, né? E ele dá um exemplo. O navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem. Ele foi salvo de risco, mas tem que continuar a viagem, né? Na qual enfrentará, naturalmente, perigos novos. E, doente salvo da morte, não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas de existência, sobrepujando percalços e tentações. Ficou doente, se recuperou, voltou para a luta, né? Aí, não é, Patrícia? Ele dá outro exemplo. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das formas físicas, até bem idosinho. Paulo, salvo da crueldade, qual foi a crueldade? A perseguição.
aos cristãos, né? É constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Aí, se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, ou seja, todos nós aqui, né? Tivemos o nosso coraçãozinho chamado à doutrina espírita. Compreendamos todos nós aqui que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Olha que bonito isso. Não aquela salvação que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de. Então, nossa salvação está aqui, olha. Aprender, evoluir, acertar e retificar, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, com o auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e cumprir. Aí ele coloca, sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento de nossa vida, ou seja, a salvação é corrigenda dos nossos erros e aproveitamento de nossas vidas. Chama-se momento agora. Então, ele deu o conceito para a gente, né? O conceito é esse aqui, né? Corrigir os nossos erros, aproveitarmos a nossa vida. Esse é o conceito. E esse conceito que eu tentei botar aqui para entender do que Zacarias fala aqui, o que Lucas nos traz, né? Relatando esse cântico lindo. O que é essa força dessa salvação? É a nossa vontade, como o Felipe bem resumiu lá no começo disso daí. Desculpa que eu já me estendi demais. Obrigada. Imagina, tá? Não tá perdoada, pode continuar. Pois é, eu também tinha visto aqui os acasos que não existem, né? No livro Espírito da Verdade, no capítulo 8, chama A Rigor. E é interessante que é um capítulo de André Luiz e ele traz alguns conceitos, né, para nós de algumas palavras. Então, tem Espírito Santo, tem Reino de Deus, tem céu, milagre, mistério, sobrenatural, santo, tentação, dia do juízo e salvação. E resume muito bem esse texto de Emmanuel, né, que diz libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos da evolução. Então, é um cuidado, né, que é trazido a nós com essa força para que nós deixemos de nos equivocar, para que nós entremos ao caminho do bem, das escolhas pelas leis divinas. Mas quando eu falei que tinha uma palavra diferente, não era a palavra salvação, era a palavra força. Não sei se o Felipe vai falar isso. Não vou, mas já que desta dica. Bom, eu estava aqui a pensar que esta força que nos é suscitada, pronto, é o desenvolvimento da força do amor, não é? Portanto, do amor que há em nós, da luz que há em nós. Só que esta força de salvação, muitas vezes, ela é equivocada da nossa parte, no sentido de que nós às vezes esperamos que o Cristo nos salve, não é? Esperamos que Deus nos salve, que Deus nos proteja, que Deus
seja misericordioso conosco. E aqui a perspectiva é completamente inversa, porque somos nós que vamos fazer a nossa própria salvação. Eu estava-me a lembrar daquela passagem do levantar e seguir, não é? Portanto, nesse processo de despertar espiritual que não pode fazer com que nós fiquemos numa postura de passividade. Ou seja, porque a salvação está muito relacionada com o trabalho que nós vamos desenvolver também. O trabalho primeiro interior, de renovação dos nossos sentimentos, mas sobretudo depois um trabalho ativo no bem, na prática da caridade, na prática do bem comum, que todos nós somos convidados. Então, no fundo, esse suscitar de uma força de salvação poderia ser interpretada também como um desenvolvimento de uma força de trabalho, de uma força de serviço, porque ninguém vai crescer se não trabalhar. Ninguém vai crescer se não retirar de si para dar ao outro. Seja tempo, seja dinheiro, seja recursos, seja conhecimento, não importa. Porque o princípio da verdadeira caridade não é nós estarmos sempre com a postura daquele que recebe, mas, sobretudo, transformarmos essa força que cada um de nós tem para servir o outro. E isso vai ser a luz que nos vai iluminar a todos. E, portanto, nós estamos aqui a ser convidados ao trabalho, a ser convidados ao processo da nossa própria salvação pelo trabalho. E sempre será a força do amor o combustível para que nós entremos nessa salvação que é individual. Porque Deus conta com todos nós. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos competências em várias formas da vida, da nossa existência. E muitas vezes as pessoas acabam por estar sempre com aquela postura de quem recebe, de quem é abençoado. E, portanto, o despertar espiritual tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o sentido de compromisso, com o sentido de disciplina, com o sentido de responsabilidade e com o sentido, sobretudo, de servir. Porque é servindo que nós crescemos. E essa alteração de padrão mental é, no fundo, a fuga do nosso egoísmo, a fuga do nosso orgulho, para passarmos a ter outros sentimentos dentro de nós, ou seja, para desenvolvermos em nós essas virtudes do espírito, que começam com a humildade, depois com a bondade, com a misericórdia e com todas aquelas virtudes das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Então, há uma força que nos chama para a nossa salvação, contudo, ela vai requerer da nossa alma os mais bonitos sentimentos, que muitas vezes aquilo que nós realizamos vai ser sacrificial. E essa é a grande dificuldade que as pessoas muitas vezes têm, que elas gostam de ouvir falar do Cristo, elas emocionam-se com a mensagem do Cristo, mas quando chega a hora de um compromisso, quando chega a hora de uma disciplina, quando chega a hora de perseverar num estudo, quando chega a hora de darem um pouco mais, não aguentam. Não é? Porquê? Porque requer um esforço, requer um sacrifício por amor. Só que a nossa salvação vai ocorrer exatamente aí. Ou seja, quando nós perseveramos, ainda que as coisas estejam com tempestades, com dificuldades, porque tudo isso é lapidação do nosso espírito. E aquele que crê, né? Aquele que tem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, ele consegue superar todas as dificuldades, porque Deus é amor, Deus envia os seus espíritos, os seus emissários para nos ajudar, e todo aquele
carrega consigo no seu coração este espírito de salvação e de salvar-se, procurando salvar outros, porque é disso que se trata. Jesus trouxe-nos as palavras da salvação porque nos ama, não é? Ele veio para nos salvar no sentido de nos dar o caminho para que nós nos salvemos, não é? Mas ele não veio salvar-nos, ou seja, no sentido de que toma lá uma mágica e agora estás salvo. Não. Esta salvação é salvação de nós mesmos. É salvação do egoísmo, é salvação do orgulho, é salvação das vaidades, é salvação do ciúme, da inveja, do rancor, todas essas coisas que nos têm escravizado ao longo de milénios. Então, por misericórdia, Deus vai enviar o seu Filho, aquele que está sublimado, para nos direcionar as nossas existências e para nos suscitar a todos nós um novo padrão de vida. Agora com mais amor no coração. Agora com mais perdão no coração. Agora com mais luz nas nossas intenções, nas nossas escolhas, na nossa vida. E isso é maravilhoso para todos nós, para aqueles que vão compreendendo, não é? Que vão compreendendo. Vou contar-vos uma história que se passou esta semana, para vocês verem. É o, foi uma experiência interessante. Vocês sabem, como sabem, tenho feito muitos vídeos, não é? E eu pratico um desporto, que é o snooker, não é? Às segundas-feiras vou lá divertir-me um bocado. Então, nós estávamos a entrar, tínhamos um jogo de equipas, e o que é que o adversário fez? Agarrou no telemóvel e pôs um vídeo meu em voz alta. E pôs um vídeo meu em voz alta, tipo para me perturbar, estão a ver? E realmente, ou seja, isto para vos dizer o quê? Que não importa muito essas situações, porquê? Porque o objetivo era tipo diminuir, ou ali um sarcasmo com essa situação, não é? Mas eu vejo o efeito mesmo que o facto de nós estarmos nesta caminhada, o incómodo que cria nas pessoas, entendem? Porque a mensagem, ela bate fundo no coração, não é? Porque muitas vezes as pessoas, se calhar, gostariam de ter essa coragem, entendem? E de não se preocupar com serem julgados ou com aquilo que os outros pensam. E aquilo para mim, aquilo que ele pensou que foi uma humilhação, vá lá, para mim foi um espetáculo, entendem? Para mim foi um espetáculo, porque é sinal que, independentemente das coisas, que as pessoas, pelo menos por curiosidade, suscitam o que é que ela anda a fazer, não é? Então vejam que tudo isto é muito interessante. Agora, isto suscita outro tipo de linguagem, não é? Suscita outro tipo de forças. Porque no dia em que o nosso coração estiver preparado para ouvir com atenção aquilo que é dito, nós vamos ter muita diferença nas nossas existências. Então é isto. É a nossa vida. Andamos à procura de salvar-nos e, por caminho, outros, outros também se vão salvando. Obrigada, Felipe. É isso, cada um traz a sua luz para o banquete, mas quem está do lado de fora, né, gostaria de estar do lado de dentro, mas não fez o movimento ainda, né? Pode estar iniciando aí o seu suscitamento
para fazer o movimento para entrar no banquete. E é muito interessante, né, que o Felipe tenha colocado dessa maneira. A gente já vinha falando, né, essa necessidade da vontade pessoal, individual e dessa entrega, né, já foi falado também na semana passada, por isso que eu falei que era um spoiler, né, do servir, porque essa palavra que eu achei que o Felipe ia falar, que ele não falou, que está no lugar de força, né, nas traduções antigas, é a palavra que é usada, é o chifre da salvação, né? Antigamente se usava essa palavra, porque o chifre é uma metáfora, né, do velho, é usada no Velho Testamento, né, para indicar esse poder e essa força, porque o chifre dos animais era utilizado para colocar o óleo, né, para as cerimônias ali, para fazer as unções. Então fica, né, essa representação dessa força do indivíduo, do animal, porque o chifre, estando na cabeça do animal, né, é a sua força ali da luta, da batalha, da sobrevivência, da sua superação. E, e o chifre é intransferível, né? O animal não pode doar o seu chifre a um outro animal. Então, essa força é de cada um, como o Felipe colocou e como nós já temos colocado. É esse esforço que nós temos que fazer, encontrar essa força dentro de nós para nossa redenção, para o nosso caminho da salvação, de não mais fazermos as escolhas equivocadas. E o que o pai faz? O pai oferta, então, né, um modelo e guia para nós termos certeza do que fazer, de por onde trilhar, de como trilhar. Mas aí o que precisa acontecer, como está acontecendo aqui, né, nas nossas passagens, ele precisa nascer em nós e sair por nós. Precisamos ser as cartas vivas, né? O quinto evangelho, eu falei isso outro dia num estudo, o pessoal acha muito engraçado, Felipe. O quinto evangelho, né? E então essa força é nossa, ela está em nós. É a força da centelha divina que nós, né, nos ajudando, o céu nos ajuda, né? Quanto mais nós olhamos para o irmão, né, auxiliamos o irmão, mais nós recebemos auxílio do céu, né? Mas é cada um fazendo, mas ao cada um fazer, todos são beneficiados, como o Felipe está falando. Ele está na busca da salvação dele, mas ele está suscitando a salvação de outros. E nós aqui no nosso dia a dia também estamos, na família, com os amigos. Então é essa força que é de cada um, não tem como. Fala, Márcia, depois eu, se você não lê esse texto como é que é aqui, depois eu leio. Não, Patrícia, eu também lendo lá nos comentários, lá no Search, essa questão do chifre, e aqui em algumas traduções mais antigas tem. Então eles colocam isso mesmo, poder, conquista, vitória. E aí, quando chegou nessa parte da força, vem uma palavrinha, um verbinho que a gente sempre utiliza aqui, que é perseverar. E aí eu encontrei, procurando isso, encontrei um texto de Emmanuel que fala sobre isso, e chama Até ao Fim. O Pão Nosso é o número 36.
e ele comenta um versículo de Mateus 24, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, ele junta a força com a salvação, né? E aí ele explica o que é esse fim. Diz, aqui não vemos Jesus, né, que é uma fala de Jesus, aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize um término. Não é um fim que acabou, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. Então, é aquele, bem que a Patrícia estava falando, a gente ela mira aquele foco, né? O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. É que ele fala bem isso, né? E aí ele diz: eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados, está falando de nós aqui, que sabem perseverar, né? Tem a vontade e fica ali todo dia. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Em que a Patrícia falou, como o Felipe falou, como está no coraçãozinho de todo mundo aí que está escutando. Todo mundo sentiu isso, pensou a mesma coisa. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Nada vem de graça, senão nós já teríamos sido criados perfeitos, né? Porque nada vem de graça e que nós estamos aqui nessa luta diária com nossas questões íntimas, né? Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. É o esforço, é a força, é a vontade, isso mesmo. E aí, bem a Patrícia falou, nas duas asas, e Emmanuel volta a tocar, nas duas asas aqui. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Aí ele termina, muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, tá aí, tudo que foi dito aqui, muito bonitinho por todo mundo, viu? É isso aí, o Felipe escreveu. Nossa finalidade é chegarmos a espíritos puros. Exatamente. Não era o texto que eu ia ler, mas o texto que eu ia ler eu vou deixar então, de lição de casa, complementar a leitura. É Vinha de Luz 174, chama Plataforma do Mestre, porque esse é o convite, né? Que a gente faça essa renovação em todos os níveis, né? Para transformar aí num nível mais profundo, né? As nossas vestes nupciais para entrar nesse banquete de casamento aí do reino de Deus com a nossa veste purificada, né? Então nós temos essa força dentro de nós, né? Essa força faz parte da centelha divina que nós temos desde a criação. Está em nós, mas o que acontece? Nós estamos desconectados. Como Zacarias também esteve desconectado.
Então, nós não sentimos a nossa força, nós não sabemos aonde ela está, mas ela está em nós, porque ela vem da essência divina maior, que é o amor. Então, ao momento que ele se conecta com toda essa consciência da vida maior, do amor do Pai, né, que misericordiosamente oferta oportunidades infinitas para que os seus filhos, né, o povo de Israel, a humanidade, aí a casa de Davi, né, se restabeleça, nós vamos cada vez mais nos sentindo mais forte. Esse depoimento que o Felipe deu aí, desse acontecimento com ele essa semana, mostra esse fortalecimento íntimo que nós vamos alcançando à medida que nós vamos despertando e vamos nos reconectando com a nossa essência divina, né? A gente volta lá, como o Felipe gosta de falar, né? A gente se conecta com a rede social divina. A gente sai da rede social do mundo, o Facebook de Deus lá, e faz esse movimento, essa direção para a conexão, para essa sintonia se restabelecer. Porque o Pai, nós já sabemos, jamais deixa de ofertar a sua misericórdia e a sua graça, né? Porque essa força dele, desse amor, é eterno, o amor é incondicional, né? E aí ele oferta isso, né, na casa de Davi, seu filho, para que a gente possa concluir. Segue Jesus Cristo, @Jesus Cristo. É isso aí, gente. Vamos criar nova hashtag. Segue Jesus. Ai. E por que então na casa de Davi, seu filho? Porque o nosso Zacarias coloca essa frase no seu cântico? Vamos lá, Felipe. Isto é uma referência à questão judaica, não é? À dinastia de Davi, também como forma de mostrar que ele era o Messias enviado, não é? Ou seja, pertencia à linhagem ou à casa de Davi. Davi foi um deus, um rei, não é? Rei Davi, o maior rei da história do povo judeu, um guerreiro, mas há um outro reinado que vai ser estabelecido, que é, em vez do reinado da força, vai ser feito um reinado espiritual. E quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo, é um reinado baseado numa moral, ou seja, num desenvolvimento espiritual. Então, esta força que nos é suscitada é esta força de um reinado espiritual, de autoridade, de propriedade, daquele que se renova pelo amor, daquele que se renova pela transformação moral e daquele que não se eleva rebaixando o outro, mas que se eleva pela sua dignidade, pela sua humildade, pelas suas características espirituais. E é claro que aqui o seu filho, não é? Ou seja, porque tudo isto provém de Deus, não é? Tudo isto, em última análise, a causa primária de todas as coisas é Deus. Se formos à causa causal, tudo provém de Deus. E Jesus, fazendo parte desta linhagem, também ele apresenta-se como filho de Deus, né? E filho de Deus no sentido da manifestação do amor de Deus, ou seja, há este vínculo filial que o Cristo tem. Agora, naquilo que é a dinâmica do mundo, não é por acaso que é sempre feita aqui a questão da genealogia como este planeamento progressivo
para este grande evento que é o nascimento de Jesus. Então, portanto, tudo estava preparado para que assim fosse e que a presença de Davi, eu creio que tem a ver com esse sentimento de reinado, não é? Ou seja, um reino de amor que acaba por estar por vir para todos nós quando atingirmos a tal finalidade das reencarnações e das reencarnações, que é o estado de espírito puro. Bem, e mais uma confirmação, né, de que o Deus é um Deus de promessas e que cumpre as suas promessas, né, essas alianças que ele vai fazendo com os seus emissários, né, que vêm até a terra, aí como Davi veio, esse rei, né, mais glorioso, um rei salmista, né, que nos trouxe aí tantas referências e que tem sido referenciado aí nesses cânticos, né, que a gente tem visto. Então, essa certeza de que eu fiquei pensando, né, quando a gente abre o nosso coração para fazer um, para entrar nessa aliança com Deus, nós podemos ter certeza que vai ser um combinado que vai ser muito bom para nós, né? Não tenhamos dúvida que é só para o nosso benefício, é só para o nosso ganho, para o nosso melhoramento. E claro, né, é um novo momento, é a nova era, é a, é a era do amor que ia chegar. Então, essa conexão aí que precisa ser feita mais uma vez, né? Sempre reafirmando esse encadeamento, né? De que tudo é feito no tempo que precisa ser feito, né? O Pai não antecipa o processo, o progresso, não aí vai dizimando, né, as consciências dos seus filhos para que eles se antecipem no seu progresso, na sua redenção, na sua salvação, mas que sim, os novos momentos vão sendo apresentados, né? Porque precisam chegar os novos tempos, as novas eras, para que o progresso se faça. Então vem o Messias nessa era do amor, para esse reinado do amor, né? Para abrir esse esse caminho de que a lei maior é do amor, o Pai é amor, e que o que quiser ser maior entre todos, se faça o menor. O que quiser ser, né, o maior servidor, o que sirva mais. Então vem aí esse filho, né, o filho que vai nos dar o caminho, a verdade e a vida, um filho maior que se fez servo do Senhor entre nós, para nos mostrar, como o Felipe já disse, que esse é o caminho verdadeiro da nossa redenção espiritual, da nossa reconexão com o Pai, né? Assim como Maria, né, já também nos deu essa certeza, se colocando completamente à disposição do Senhor no momento do anúncio do nascimento do Messias. Mais alguém quer colocar alguma coisa sobre a casa de Davi, sobre esse filho? Não, estamos todos bem, que
Não viemos para ser servidos, mas para servir, entendendo que esse será o nosso caminho, né? De atingir aí esse nível de pureza espiritual. E não é à toa que o nosso Consolador, depois, mais adiante, vem confirmar, né, que é fora da caridade, que não há salvação, porque esse é o caminho do amor em ação, do amor que constrói, do amor que arrasta os outros irmãos para a sua condição, né, de melhoramento. Fernandinha, vai resumir para nós o estudo de hoje. Então, que nós possamos ter esta força para nos salvarmos e já estamos no caminho, porque a doutrina nos trouxe, fomos convidados a esta doutrina e somos muito gratos por isso, que nos trouxe esta força do entendimento, que se mantenha a nossa fé, que a nossa fé se fortaleça, que possamos perseverar neste caminho, porque este caminho nos leva à própria salvação, que é a nossa salvação, mas que também possamos trabalhar para isso individualmente, não é? Para que possamos obter essa salvação, porque não basta também ter só a nossa fé, temos que trabalhar imenso dentro de nós o que é que possamos fazer para nos melhorarmos, para cada dia sermos melhores e darmos esse exemplo a quem está ao nosso redor, no nosso caminho, à nossa volta, porque realmente esta força, eu entendo esta força de salvação com essa própria fé, mas acompanhada de muito trabalho, tem que ser muito trabalhada essa fé, porque também se não for trabalhada, se ficarmos só com essa ideia, não vamos conseguir avançar. Temos que abrir as nossas mentes, ter a esperança dentro de nós, a coragem, a força necessária para caminharmos com muito nesta aprendizagem, possamos perseverar nestes estudos para percebermos a cada dia mais um pouquinho realmente o que é que nos falta, o que é que nos falta para chegarmos a bom porto. E era isso, que possamos manter então essa força dentro de nós, perseverar até ao fim, possamos unidos, dando as mãos uns aos outros, mesmo com ainda em silêncio, a compreender estas palavras e a querermos traduzi-las para a nossa vida, possamos perseverar neste caminho. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, Fernandinha. É isso aí. A fé sem obras é morta. Precisamos colocar mãos à obra aí para levar essa força que já suscitou em nós a outros corações. Felipe, você ia colocar alguma coisa? A ideia que estava a ter como conclusão é a força do serviço, não é? A força do servir, a força do trabalho, a força da realização, porque sem ela não haverá salvação para nós, não é? Então, a importância da experiência da doação, da experiência do serviço, porque é isso que nos tornará grandes aos olhos de Deus e aos olhos de nós mesmos, porque nós também temos espelho em casa, não é? E o trabalho dignifica o homem, não é?
O trabalho, para além de ser útil, dignifica a pessoa humana. E todos nós temos muito onde realizar obras. E, sobretudo, quando procuramos essa realização dentro, depois as coisas fora acabam também por ser uma consequência. Então, nós estamos aqui a fortalecer-nos, estamos aqui a ser suscitada em nós essa força para que no mundo a gente possa servir como Jesus serviu, porque os seus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, mas também por muito trabalharem por amor à causa. E a nossa causa, que é a causa espírita, requer de nós também a dedicação e o compromisso necessários para que cada um, segundo aquilo que possa dar, possa ir contribuindo a pouco e pouco, para que cada um contribuindo pouco, o todo possa fazer-se muito. E é um pouco por aí. Realmente, isso aí. Mais alguém quer colocar alguma coisa das suas reflexões íntimas? Vamos lá, dona Odete. Ah, boa noite. Então é assim, eu tenho aqui uma leitura para ler, mas não sei se ainda tem tempo. Vamos finalizar então com a sua leitura. Mas É se do, mais alguém quiser falar depois, pode falar. é do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sementeira e Construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo 1 Coríntios 3:9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os ignoram a verdade divina. Se já recebemos a boa nova, a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, em que permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para que os jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida, santifique toda a terra. O serviço é plantação e edificação, reclamando esforço pessoal, boa vontade para com todos, porquanto de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, e o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda a parte, porém, vemos pedreiros que clamam, que clamam Contra. contra o peso do tijolo e da areia, cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à plantação frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem de qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo, na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada, não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos
é a nossa bênção em cada dia, que assim seja. Obrigada. Assim seja. Encerrou com chave de ouro. O trabalho é a nossa força. E como diz André Luiz na Agenda Cristã, se já tem 2 semanas de conhecimento cristão, já sabes o que fazer em saciedade. Já sabemos o que fazer. Vamos fazer. Estamos fazendo. Estamos nessa trilha. Muito obrigada a todos. Quem pode fazer a nossa prece final, por favor? Faço eu. Vamos lá, dona Beth, inspirada pelo Espírito Santo, aí. Ora então, vamos agradecer a Deus e a Jesus e aos espíritos superiores que estão sobre nós por estes belos ensinos que temos aqui, que tivemos aqui nesta noite, e como nossos exemplos estudiosos, o Filipe, a Márcia, a Patrícia. Também gostei muito de ouvir o comentário da Minda, e então é assim, vamos agradecer com muito amor, muito carinho, muita dedicação a Deus por este belo momento que nos enriquece a alma, o coração, a nossa essência com estas palavras divinas de luz e de amor. E assim, tendo a certeza que vamos avançar e progredir na nossa evolução, vamos dar por determinado estes estudos do NEP. Que assim seja.